Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Bem-vindo a mais um programa da Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos, e obrigado por estar sintonizado conosco. Se essa é a primeira vez que você nos sintoniza, você poderá ouvir alguns termos pelos quais você não está familiarizado. Na WLC, preferimos usar o nome pessoal do criador, que é Yahuwah ou Yah. E tenho certeza de que a maioria, se não todos, já leu versículos da Bíblia que conclamam aos crentes a invocar o nome do Senhor. Mas é exatamente isso que diz em nossas traduções modernas. Senhor não é seu nome, muito menos Deus, mas sim apenas títulos genéricos. O hebraico original diz para que invoquemos o nome de Yahuwah. Há também uma boa razão para isso, pois o nome divino contém uma promessa. E o programa de hoje, o que significa temer a Yahuwah? Yahweh, do hebraico, vem do verbo ser ou existir, que é raiar, o qual foi repetido ao longo do livro de Gênesis, capítulo 1, em face da criação do mundo, como está relatado. Luz, raiar, haja luz. Luz, raiar e houve luz. Assim, por meio do seu nome e em consonância com a sua necessidade, torna-se uma promessa que você pode clamar, tanto por proteção como por perdão de seus pecados. O nome do Salvador também contém uma promessa. O nome dele é Yahushua e significa Yahuwah salva. Depois de conhecermos o significado dos nomes divinos, há muito mais motivos para usá-los, ao invés de usarmos os títulos comuns. Eu penso que eu obtive muito mais inspiração ao usar os nomes divinos desde que aprendi o que verdadeiramente os nomes reais significam. Ao lermos as citações de outros escritores que se referem claramente ao Pai ou ao Filho, tomamos a liberdade de substituí-los pelos nomes divinos. Você também poderá nos ouvir usando o termo Eloá. Esse é um título hebraico que é muito similar a Deus e que se refere ao Pai. E então, Will, o que você tem para nós hoje? Bem, para você eu tenho uma pergunta. E eu devo me preocupar com ela? Eu creio que não. Você quer se confessar? Eu acho que eu vou passar dessa vez. Mas qual que é a pergunta? Você já alguma vez gritou com seus filhos? Pelo jeito você está atrás de uma confissão. Bom, respondendo a sua pergunta e falando francamente, sim, eles são meus filhos e eu sou o seu pai. Houve algumas vezes em que tive que levantar a voz com eles. E com sua esposa, você já gritou com ela? Sim, uma vez. Nós estávamos casados por mais ou menos um mês. E... Bem, eu estou aqui, não estou? E ainda estou bem vivo. E eu nunca fiz isso novamente. E por que não? Olha, para ser sincero com você, ela pode gritar mais alto do que eu. Entendi. Mas vamos então voltar lá para seus filhos. Por que você gritou com eles? Você se cansou de lidar com os pirralhos e meio que se excedeu e ficou um tanto nervoso e bravo? Não. Na verdade, isso não acontecia com tanta frequência. Mas, ao lembrar daqueles momentos, eu tenho que confessar de que cada vez que eu tinha de gritar com eles, é porque eles estavam envolvidos em uma situação de perigo. E eu não estava com raiva pelo simples fato de estar com raiva, mas é porque eu não queria que eles se machucassem. E como eles reagiram? Bem, eu não costumo gritar com eles. Para ser bem sincero, isso os chateou um pouco. Eles ficaram com medo porque pensaram que eu estivesse com raiva deles ou algo assim. Mas, logo em seguida, eu demonstrei que eu não estava com raiva e que, como pai, eu simplesmente não queria que eles fossem uma vítima fatal ao passar correndo em frente de um grande caminhão que passava em nossa rua, ou até mesmo cair de algum lugar que poderia causar-lhes danos irreparáveis. E ao gritar com eles, você acredita que foi uma mistura de medo com amor? Você teve a sensação de protegê-los e salvá-los do mal que os envolvia, porque você os ama, certo?
Sim, é isso. Ao ver meu filho de 5 anos de idade correndo em direção a um enorme caminhão, eu sabia que tinha apenas uma fração de segundos para salvar sua vida. Se eu tivesse usado uma voz suave e mansa, como "Oh, querido, você poderia fazer a gentileza de parar de correr e deixar que o caminhão passe primeiro?", eu não creio que teria salvado a sua vida. Ele teria sido atingido antes mesmo que eu tivesse terminado de falar. Tempos difíceis exigem medidas mais drásticas. Você tem toda a razão. E é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre as advertências. Se você estiver com sua Bíblia por perto, Chris, eu gostaria que você lesse Apocalipse 14, versos 6 e 7. Esta é uma advertência muito importante que o céu está enviando à geração final. E é um tanto surpreendente. Comece a ler assim que você encontrar este texto. Ok. Aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Iá e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é uma mensagem vinda do céu tão importante que descreve um anjo voando no meio do céu com uma mensagem para o mundo todo. E o que ele disse? Temei a Iá. Sim, temei a Iá. Essa é uma mensagem bastante estranha quando a consideramos. A Bíblia está cheia de promessas feitas para inspirar a nossa fé e a nossa confiança. E aqui está uma mensagem que nos diz que devemos temê-lo. Realmente parece um pouco estranho. Normalmente vemos o medo como uma emoção negativa, e até sua definição parece como tal. O medo é definido como um sentimento de ansiedade e agitação causado pela presença ou proximidade de perigo, maldade, dor e etc. E por que essa promessa nos é dita para que temamos a Iá? Ela parece contradizer seu caráter, como revelado em 1 João 4,8, que diz: Iá é amor. Mas nem todo medo é ruim, pois há uma sensação salutar em face do medo. Sem a ausência de medo, nós corremos o risco de entrarmos em uma situação de perigo sem mesmo percebermos, como também podemos ignorar completamente uma situação que possa nos machucar ou até mesmo tirar a nossa vida. Como meu filho é aquele grande caminhão, as crianças não têm não apenas um senso de autopercepção, como também não têm experiência de vida. Nem me fale, é isso que nos traz muitos cabelos brancos. E, portanto, como pais amorosos, incutiremos na mente de nossos filhos o senso do perigo de uma forma salutar. Nós gritaremos quando os virmos correndo em direção a uma rua movimentada. Gritaremos quando os virmos quando eles estiverem a ponto de cair de algum lugar que envolva um perigo iminente e assim por diante. Como pais amorosos, é nossa responsabilidade manter nossos filhos em segurança. E é assim que Iá faz conosco, pois ele também é um pai amoroso. Ele é nosso pai, ele está gritando e nos advertindo, não com raiva, mas com preocupação e medo. Medo e preocupação pela minha vida e pela tua. E ele sabe que o fim está próximo, e muitos ignoram completamente o perigo. E é desta forma que a mensagem de Apocalipse 14 é apresentada. Este é um momento solene, uma vez que o fim está próximo e as 7 últimas pragas estão se aproximando. E é por isso que Yahweh enviou esta mensagem. Assim como você gritou com seu filho quando ele corria o risco de ser atropelado, Yahweh está clamando e implorando para chamar nossa atenção neste tempo presente. Ele quer nos advertir do perigo que estamos correndo. E acreditem, queridos ouvintes, a geração do tempo do fim está em perigo. Sim, há muitas distrações em nosso tempo, mas preste atenção, nosso trabalho, as necessidades da nossa família, a internet e a toda a forma de entretenimento de nossos dias, os quais são de fácil acesso, como também bastante perturbadores. Não apenas isso, mas as balbúrdias políticas e o caos instaurado, caso você esteja vivendo em uma área que tenha sido atingida por algum desastre natural. Tudo ocupa nossa mente e chama nossa atenção, assim como nos desvirtua de passarmos tempo com a palavra de Iá. Eu acho que Satanás planejou tudo para acontecer dessa maneira. Ele deliberadamente nos mantém presos aos cuidados da vida, a fim de que estejamos ocupados demais para nos prepararmos espiritualmente para algo tão importante. Eu concordo com você, Chris, mas essa não é a única razão pela qual a última geração está em perigo. A internet é ótima, mas também pode ser muito perigosa. No livro de Daniel, capítulo 12, ele profetizou que o conhecimento se multiplicaria e está tudo aí.
O conhecimento está aumentando exponencialmente. Sim, com certeza. Buckminster Fuller foi um designer, um inventor e um arquiteto americano. Ele se referiu ao que ele chamou de curva de duplicação de conhecimento. Basicamente, ele notou que até o ano de 1900 dava-se a entender que o conhecimento do corpo humano simplesmente dobraria a cada século. No entanto, no final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento estava basicamente dobrando a cada 25 anos. E como está agora? A cada década? Isso é um pouco mais complicado para analisarmos, pois existem muitas áreas diferentes de conhecimento que têm diversas taxas de crescimento. Por exemplo, considere a nanotecnologia, a qual dobra a cada 2 anos, seguida pelo conhecimento da área médica, que também dobra a cada 1 ano e meio. Porém, em média, o conhecimento sobre o corpo humano dobra a cada 13 meses. E, de acordo com a IBM, a internet resultará eventualmente na duplicação do conhecimento a cada 12 horas. Isso é incrível, isso meio que faz sua mente entrar em colapso, tentando entender a explosão do conhecimento. Mas isso faz parte do problema e do perigo. E o conhecimento está aumentando e com esse aumento também crescem as contrafações, fraudes e calotes. Existem teorias da conspiração de sobra e é difícil dizer o que é verdade e o que foi simplesmente inventado. O excesso de informação torna difícil que acompanhemos todo esse processo. E é por isso que a geração final está em risco. Satanás usa o que é bom, o aumento do conhecimento, para confundir as mentes e confundir a verdade com o erro. E daí que vem o nosso maior perigo, e é por isso que o céu enviou essa advertência. Antes de prosseguir, há um último perigo que eu considero muito sério, que é o perigo dos valores distorcidos. O politicamente correto criou um ambiente que as pessoas têm medo de se posicionar firmemente sobre qualquer questão moral. Ou, se o fizerem, eles têm medo de se manifestar em defesa de crenças impopulares. Você está absolutamente certo. Nós transmitimos ao redor do mundo por meio de rádio de ondas curtas. Mas nosso site também está disponível em todo o mundo e houve momentos em que encontramos dificuldades. Um artigo ou um vídeo futuramente discutirá algumas verdades de grande importância sobre um determinado país, mas que não nos será permitido que este material seja reproduzido lá. Por quê? Por causa do politicamente correto. O principal problema quando uma cultura fica saturada do politicamente correto é que ela se enraiza na mente e no coração. Sim, acabamos com a mentalidade ilusória, a qual aceita todo o mal como sendo bom. É um tipo de atitude do eu estou bem e você também está. Atitude essa que permeia todos os lugares. E de repente os absolutos morais estão fora de moda ou no mínimo politicamente incorretos. O apóstolo Paulo previu claramente os perigos para a nossa geração. Você poderia, Chris, abrir em Efésios 4? Aqui Paulo está dizendo aos crentes em Éfeso que sua única segurança, e a nossa também, é encontrada no conhecimento de Iá. É isso aí. Não há mais nada que nos mantenha seguros a não ser pelo poder de Iá e por meio de o conhecermos de uma forma pessoal. Já estou aqui em Efésios 4. Qual verso? Versos 13 e 14, por favor. Nesses versos, Paulo está explicando que Yahweh delegou alguns trabalhos importantes a serem desempenhados. Alguns para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, outros para serem professores, etc. E então ele continua explicando a finalidade de cada um deles. Ok, aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É o conhecimento de Yahweh e de seu Filho que preserva toda a alma dos perigos que enfrentam essa última geração. Esse conhecimento é encontrado no temor de Yahweh. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Esse deve ser o nosso foco, esse é um bom temor, e é o tipo de temor ou medo que todos nós precisamos ter. Em
nossos dias, mais e mais cristãos estão se aproximando dos judeus e de suas tradições, na tentativa de aprender novas verdades, como também de dar mais significado e beleza às suas práticas de adoração. Na prática, são grupos que se identificam como judeus messiânicos e que estão crescendo a cada dia em todo o mundo. Esse desejo sincero de viver de uma forma correta e honrar a Yah é louvável e bastante digno. No entanto, por mais sinceros que sejam suas orações, esses cristãos estão cometendo um erro muito grave. Ou seja, eles estão admitindo que os judeus da atualidade ainda são o povo escolhido de Yahuwah e que eles têm mais luz para revelar ao mundo. Esse é um dos enganos de Satanás para os últimos dias. A verdade é que as próprias escrituras afirmam que os israelitas rejeitaram a Yahuwah milênios atrás. Os próprios estudiosos judeus admitem que o judaísmo moderno é o farisaísmo e os mesmos ensinamentos enganosos que Yahushua alertou por vezes durante o seu ministério público. Você não precisa recorrer aos judeus, os fariseus de hoje, a fim de obter mais conhecimento. Eles não têm nada a acrescentar. O próprio Salvador chamou de obscuras as tradições ligadas a eles e que muitos cristãos modernos se sentem atraídos por esses tipos de práticas. Para aprender a verdade sobre os judeus, suas tradições e como os crentes de hoje se associam a essas ideias, visite nosso site www.wordlessgense.com/português. Clique no ícone Rádio WLC e role para baixo. Procure a falsidade judaica messiânica. Não cometa o mesmo erro que muitos outros estão cometendo. Aprenda a verdade de uma forma pessoal. A World Last Chance se reserva a preparar um povo para o breve retorno do Salvador. Nossos programas de rádio de ondas curtas transmitem diariamente em 7 idiomas diferentes ao redor do mundo, com novas traduções em novos idiomas surgindo constantemente. Nossos vídeos e artigos já foram traduzidos para mais de 30 idiomas diferentes. E não estamos focados apenas em um único ponto da doutrina. Queremos contribuir de alguma forma com as verdades celestiais, levando a verdade ao mundo. Nossos artigos e vídeos cobrem uma variedade de tópicos importantes para o crescimento e desenvolvimento da caminhada cristã. Apresentamos conteúdos que envolvem como viver uma vida de amor e piedade, crenças bíblicas baseadas apenas na palavra de Yah, o calendário do Criador e profecias do fim dos tempos que são vitais para o conhecimento de todos. Nós abordamos também muitos ventos de doutrinas que não se alinham com a palavra de Yah e que Satanás usou para enganar a muitos, assim como também demonstramos pelas Escrituras por que tal pensamento está incorreto e qual é a verdade. Visite-nos hoje em www.wordlastchance.com/português. Aprenda as verdades para os últimos dias deste mundo. Pouco antes do nosso intervalo, o Will citou Provérbios 9:10, que diz: "O temor de Yahuwah é o princípio da sabedoria." Você estava dizendo que esse é o tipo de temor ou medo que todos precisamos ter. Minha pergunta para você é: o que significa temer alguém que você ama? Essa é uma pergunta muito boa, Chris. Como adultos, tendemos a evitar situações perigosas ou pessoas que nos causam medo. Bem, sim, se tivermos medo de alguém, é provável que não gostemos dele. E, certamente, não optaremos de uma forma voluntária a estar por perto de uma pessoa assim. O que você precisa fazer é lembrar de quando você era pequeno. As crianças crescem com uma compreensão pura do que significa ter medo de alguém que você ama. Eles entendem o que significa ter um respeito salutar e, ao mesmo tempo, sentir medo de alguém que você conhece e que te ama. Quando seu filho estava correndo em direção à rua e você gritou, "Pare!", o que ele fez? Ele parou. E por que ele parou? Porque nós os ensinamos a obedecer. E ele sabia que estaria em apuros se ele não o fizesse. Então você poderia dizer que seu filho tinha um medo saudável de desobedecer ao seu pai, mesmo sabendo que ele ainda o amava? Sim, era isso.
Eu imprimi a definição de medo do dicionário de concordância Strong. Você poderia ler isso para nós, por favor? Vamos lá. Diz: medo, fobia, do grego phobeo, assustar, alarmar-se, estar maravilhado ou reverenciar. Ter medo ou mostrar medo de respeito. Uma criança que foi bem educada consegue amar seu pai e saber que ele a ama, enquanto essa mantém um respeito cordial e até mesmo teme o poder que seu pai tem. Isso é verdade. Esse tipo de medo pode até levar uma criança a obedecê-lo, mesmo quando ele não estiver por perto. Estamos lembrando da nossa própria infância, não é verdade? Com certeza. E esse é o mesmo relacionamento entre pai e filho que existe entre Yahweh e nós. Paulo expôs este tema em Gálatas 13:4. Nós não temos tempo para abordarmos esses 2 capítulos hoje, mas lembre-se que você, querido ouvinte, poderá lê-los depois. Nós amamos nosso Pai Celestial e o reverenciamos com grande temor. Sabemos que Ele nos ama com um amor que nunca nos abandonará. Mas devido à sua onipotência, há espaço para uma certa quantidade de medo. Digamos que seria um medo saudável. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui Yahushua está explicando o temor divino. Você já encontrou, Chris? Se sim, leia para nós. Ok. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Yahushua sabia que os crentes enfrentariam calúnias e violência, até mesmo a morte. Ele os instou a não ter medo de morrer pela verdade, porque a vida que fosse tirada por meio da violência, o doador da vida as daria de volta. Portanto, não tenha medo de quem pode matar o corpo. No entanto, ele disse que o que você deve temer é o poder do doador da vida. O que ele deu, ele tirará de qualquer um que persistir em rebelião e pecado. Faz sentido. Aquele que tem o poder de destruir o corpo não é tão poderoso quanto aquele que tem o poder de destruir o corpo e a alma no lago de fogo no julgamento final. E lembre-se, queridos ouvintes, a morte eterna não é uma vida eterna de tormento. Será a recompensa de todos os que continuarem em espírito de rebelião. E para que uma alma seja completamente aniquilada, isso requer poder. Certo? De qualquer maneira, nossa vida é passageira. E a única coisa que nos é garantida quando nascemos é que um dia iremos morrer. Então não tenha medo de perder a sua vida, uma vez que ela é passageira. No entanto, há uma coisa da qual você deve ter medo. É claro que você não deve ter medo de Yahweh, porque Ele te ama. O medo que você deve ter é por pecados acariciados que você continua a praticá-los. Tenha medo de se apegar aos seus pecados, a ponto de que eles não se tornem tão nocivos assim, porque é isso que irá acontecer. Não podemos viver com dificuldades de discernimento do que é certo e do que é errado. Se continuarmos a fazer o que sabemos está errado, acabamos chegando a um ponto em que isso não parecerá mais errado. E isso vem de encontro com o meu próximo ponto. Tenha medo de endurecer seu coração aos reclamos do espírito de Iá, porque este é o pecado imperdoável. Tenha medo de que por uma obstinada falta de rendição a Yahweh, você não consiga conhecê-lo, pois esse é seu privilégio e é esse o temor que devemos ter. Eu acho isso bastante prudente. Tenha medo de deixar de conhecer a Yahweh, pois esse é o nosso privilégio, conhecê-lo. Nas Escrituras, a palavra conhecer é uma expressão muito interessante. Realmente implica em um nível de intimidade muito mais profundo do que um conhecimento superficial que normalmente usamos para definir esta palavra. Por exemplo, Gênesis 4, versículo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Esse é um conhecimento muito mais íntimo do que apenas considerar como um conhecimento casual. É verdade, e somente aqueles que temem a Iá terão esse nível de conhecimento íntimo do Criador. E é claro, quando você o conhece, ele por sua vez também te conhece. Bom ponto. Existem vários termos hebraicos traduzidos para o português da palavra medo. No entanto, eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes algo que aprendi recentemente. Há um grupo do Canadá que foi pioneiro em uma nova maneira de traduzir a Bíblia. Isso se chama de uma autodefinição hebraica. Eles fazem uma grande checagem cruzada e, como o nome indica, eles deixam a Bíblia se autodefinir. É denominado de Projeto Crônicas. Eu creio que todos os nossos ouvintes deveriam dar uma olhada neste material.
Quando os antigos pictográficos hebraicos originais são traduzidos usando esse sistema, surgem algumas nuances surpreendentes que foram perdidas na tradução. Parece interessante. Realmente é. Os pictográficos que traduzem o termo temor também traz a versão como sendo aprender. Desta forma, vamos pegar essa ideia e aplicá-la a Provérbios 1:7. Leia, Chris, por favor, a primeira frase deste versículo. O temor de Yahweh é o princípio do saber. Isso não faz muito sentido para nossos ouvidos modernos, faz? Mas veja o que acontece quando o termo aprender é inserido no verso 7. Eu escrevi nos versos 2 a 7 para que possamos ler no contexto. Você poderia ler isso para nós agora? Claro. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça, sábio, e cresça em prudência. O instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, para palavras e enigmas dos sábios. Aprender de Yahweh é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você percebe como essa frase se encaixa muito melhor nos versículos anteriores? Ah, sim. Toda passagem está falando sobre aprendizado. Portanto, aprender sobre Yahweh é o princípio do saber. Faz mais sentido do que o temor de Yahweh. Temer a Yahweh significa aprender constantemente sobre ele e diretamente dele. Vamos ler Jó 28, verso 28. Leia, Chris, da maneira como foi traduzido e depois insira a aprender sobre Yahweh e o leia novamente. Ok. Aqui. Eis que o temor de Yahweh é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. E da outra forma. Eis que aprender de Yahweh é a sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Salomão disse, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Yahweh e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Em outras palavras, aprenda e continue aprendendo sobre Yahweh e guarde seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Então, como aplicamos isso no nosso dia a dia? Na verdade, tem um impacto muito prático no nosso dia a dia. Já o temor de Yahweh é uma salvaguarda a qual nos livra do mal. Em um sentido muito real, o temor de Yah purifica a nossa alma. Como assim? Eu não entendi. Quando entendemos o quanto somos amados e quando o temor do poder de Yah está em consonância com a grandiosidade de sua bondade, ele ocupa nossos pensamentos. E o que quer que pensemos, isto terá o poder de nos transformar. Ao contemplar, nós seremos transformados. E é assim que preparamos os nossos corações para o reino de Yah. Mas não se esqueça que aqueles que são salvos são aqueles que conheceram o Pai enquanto aqui nesta terra. É esse conhecimento e relacionamento íntimo que nos prepara para o reino de Yah. O Salmo 25, versículo 14, é um outro verso que nos remete a temer a Yahweh. Diz: a intimidade de Yahweh é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Essa deve ser uma das maiores promessas registradas nas Escrituras. Yahweh mostrará sua aliança àqueles que o temem, e é desta forma que eles serão transformados à sua imagem. Chris, eu gostaria que você agora abrisse, por favor, no capítulo 31 de Jeremias, versos 31 a 34. Eu sei que eu uso bastante essa passagem em nossos programas, mas é uma das minhas passagens favoritas das Escrituras. Ela explica muito claramente como somos transformados à imagem divina e que não é pelo que fazemos. Tudo o que alcançamos é um presente do Pai. Ok. Eis aí vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz Yahweh, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahweh, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Eloá, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até
o maior deles, diz Yahweh, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqueles que temem a Yahweh são aqueles que o conhecem. Eles estão intimamente familiarizados com sua bondade, sua compaixão, seu amor e seu perdão. Eles o amam porque eles o conhecem. É exatamente isso. E quando o conhecermos neste nível, nós o amaremos assim como ele nos ama. Faremos o possível para compartilharmos as verdades que conhecemos com outros, para que elas também sejam salvas. E isso nos leva a uma profecia fascinante que está se cumprindo literalmente em nossos dias. Você poderia, por favor, ler Apocalipse 14, versículo 6? Ok. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei Yahweh e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O texto desta mensagem te lembra alguma coisa? Claro que sim. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E então a razão é dada no versículo 11, porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso, Yahweh abençoou o dia de sábado e o santificou. É idêntico ao motivo apresentado em Apocalipse 14, que diz do porquê devemos temer a Yah. O quarto mandamento nos diz para que adoremos Yahweh, porque ele é o Criador de tudo, e que é repetido na mensagem do primeiro anjo. Neste ponto, o mundo é convidado a retornar à verdadeira adoração a Yahweh. E a única maneira de realmente adorar ao Criador é fazê-lo pelo antigo sábado lunar, calculado pelo calendário estabelecido na criação. Novamente, o argumento dado na mensagem do primeiro anjo é o mesmo que no quarto mandamento, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Então, o que você está dizendo é que a mensagem do primeiro anjo está intrinsecamente conectada à adoração? Sim, é verdade. Isso ocorre porque somente aqueles que temem a Yahweh podem adorá-lo em espírito e em verdade. Nós podemos prestar reverência e adoração somente quando tivermos um conhecimento íntimo do Criador que vem ao temê-lo e que, por sua vez, é o pré-requisito para herdar a vida eterna. Estamos vivendo no tempo da mensagem do primeiro anjo. O conhecimento do sábado antigo e o calendário original da criação foram restaurados e estão se espalhando por todo o mundo. Outra verdade que está se espalhando é a verdadeira forma da Terra. Isso tem passado de algo que todo mundo zomba para um tópico que está sendo discutido por toda parte. Essas duas mentiras, que é a do falso sábado e o entendimento incorreto da forma da terra, preparam o mundo para os enganos de Satanás para os últimos dias. É por isso que Apocalipse 14 faz alusão a essa verdade, quando João diz simbolicamente sobre um anjo voando no meio do céu, tendo consigo um evangelho eterno. Se você aceitar e acreditar na verdade, Yah protegerá sua mente desses delírios do fim dos tempos. Mas isso começa com uma rendição completa e estar disposto a não dar ouvidos a crenças antigas e estudar com uma mente aberta. Não vão embora, queridos amigos. A seguir, teremos a nossa caixa de mensagens diárias. Fiquem ligados! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Daniel 11 contém uma profecia que é indistinta para muitas pessoas. Há um rei do norte e um rei do sul, e eles estão constantemente se digladiando em constantes guerras entre si. Mas o que muitos não sabem é que o capítulo 11 de Daniel também apresenta um terceiro rei, um rei obstinado. Esses reis simbolizam importantes eventos históricos. O rei do norte é uma simbologia utilizada para o Império Otomano, o rei do sul para o Egito, e o rei obstinado representa a França sob o comando de Napoleão Bonaparte.
Esta é uma informação muito importante, pois uma compreensão correta desses 3 reis revela que estamos no tempo do fim, outrora profetizado, e que o tempo de angústia já começou. Aprenda o que as escrituras dizem sobre o tempo do fim. Visite o www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC e procure por episódios que abordam sobre Daniel 11. Também temos vários artigos e vídeos. Confira! É uma informação importante que todos devem saber. Um ouvinte do Japão nos enviou uma pergunta para a nossa caixa de mensagens diárias. Will, eu aprendi recentemente que o Japão é um dos 4 países do mundo que não foram colonizados por países europeus. É sério isso? Somente 4? Sim, Japão, Coreia, Tailândia e acho que a Libéria foi o outro. Nenhum deles foi colonizado por uma nação europeia. Nossa, eu não sabia disso. E qual é então a pergunta que recebemos do Japão, Chris? Shinen Hiroki, de Okinawa, no Japão, diz: Cristo disse a seus seguidores que eles buscassem, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Minha pergunta é: como isso é possível no mundo de hoje? Parece que eu vivo correndo de um lado para o outro, atrás das minhas responsabilidades e afazeres diários. Como faço para tornar Deus o centro da minha vida, sem negligenciar as demais coisas que eu tenho que fazer? Obrigado por sua ótima pergunta, Shinen. Acho que esta é uma realidade que afeta todos nós, pois a vida no mundo de hoje tem se tornado cada vez mais intensa. Não apenas a vida no nosso planeta, mas, particularmente, eu tenho percebido que quanto mais velho eu fico, mais eu deparo com coisas que me estressam no meu dia a dia. É fácil para um jovem pensar que quando ele atinge uma certa idade, tudo se resolve automaticamente, mas não é assim que acontece. Realmente não é assim que funciona. A Associação Médica Americana diz que o estresse é a causa de mais de 60% de todas as doenças e enfermidades humanas. Eu acredito piamente nisso. Porém, é possível buscar primeiro o reino de Yah e levar uma vida centrada nele mesmo em meio ao estresse e à intensidade do mundo moderno. A primeira coisa a fazer é simplesmente sentar e considerar quais são seus valores e objetivos na vida. Faça o seguinte: pegue seu computador e abra uma página em branco em um dos programas disponíveis e comece a digitar. Seja honesto com você mesmo e escreva o que tem prioridade em sua vida. Se a não é sua prioridade, por que não? O que você poderia fazer para mudar esta realidade a fim de que ele assuma o lugar que lhe é devido? Eu sempre vi dessa maneira. Quando eu estou buscando primeiro o reino de Yah, eu automaticamente estou alinhando minhas prioridades com as dele. Então, obviamente, o primeiro passo é descobrir quais são as prioridades de Yahweh. O que ele quer me ver fazendo da minha vida. Muito legal o teu ponto de vista, e eu acho que muitas pessoas ficam nervosas neste momento. Elas têm medo de seguir essa linha de pensamento porque ficam preocupadas que Yah possa pedir que elas façam algo que elas não podem ou não querem fazer. Isso foi mais ou menos o que aconteceu com o capitão Naamã, quando ele ficou ofendido ao profeta Eliseu lhe pedir para que ele fosse se banhar no Rio Jordão. Ele voltou para Damasco bufando. Seus homens precisaram andar ao seu lado antes que ele voltasse a si. Eles o disseram: se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então ele finalmente fez o que o profeta disse e, como todos já sabemos, foi curado. Essa é uma perfeita ilustração. A verdade é que as condições de Yahweh são muito simples e diretas. São as regras e os padrões de justiça criados pelo homem que são tão onerosas e difíceis de serem seguidas. As antigas e incríveis tradições dos anciãos. É realmente a velha mentalidade farisaica que se torna um fardo. Você poderia ler Miqueias 6, versículos 6 a 8, por favor, Chris? Aqui Miqueias está abordando esse mesmo problema e revelando que as disposições de Yah são realmente muito simples. Já estou aqui aberto neste texto. Diz: com quem me apresentarei a Yahweh e me inclinarei ante o Eloá excelso? Verei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á Yahweh de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, do fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma?
Perceba que ele está colocando em palavras os mesmos temores que os crentes de hoje enfrentam. Ele está explicando todas as maneiras pelas quais Satanás tenta nos deixar com medo de nos entregarmos ao Pai. Agora, Chris, leia o próximo versículo em que ele responde a essa indagação. Ah, tá. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que Yahweh pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Agora vamos lá para o capítulo 5 de Gálatas. Enquanto você estiver localizando essa passagem, Chris, eu vou ler 1 João 5, versículos 2 e 3, que diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Iá, quando amamos a Iá e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Iá, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Yahweh, que é sua vontade para nossas vidas, não são penosos. Ok, você já encontrou Gálatas 5, Chris? Se sim, leia, por favor, o versículo 14. Tudo bem. O verso diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa ideia é interessante e isso me lembra de algo que Yahushua disse aos fariseus. Dê-me apenas um segundo para que eu encontre essa passagem. Neste texto, os saduceus tinham tentado ludibriar o mestre e ele os silenciou. E neste momento os fariseus chegaram a Cristo. Isto está relatado em Mateus 22, versículo 34 a 40, aqui, que diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás Yahweh teu Eloá de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Exatamente. Toda a lei e os profetas têm sua base no amor a Iá e ao próximo. E isso é tudo. O fardo vem das tradições farisaicas que são alinhadas à lei divina, tornando sua observância um fardo pesado para muitos que procuram observá-la. Leia agora para nós, Chris, Mateus 23, versículo 4. Aqui Yahushua estava falando dos fariseus e que resume o espírito farisaico que ainda vemos em nossos dias. Mateus 23, verso 4. Já achei, e diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E um pouco mais à frente, no verso 13, diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. É o espírito farisaico que nos deixa com medo de nos rendermos completamente. É esse medo, caso nos seja solicitado que façamos algo que nos pareça difícil de concretizarmos, que nos impede de buscar primeiro o reino de Iá e sua justiça. Mas o que o verso diz logo em seguida é uma promessa: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não precisamos ter medo de nos rendermos totalmente, dando prioridade a Iá e buscando primeiramente o seu reino. Quaisquer sacrifícios que fizermos serão a nós retribuídos com juros e correção monetária. Vamos agora lá para Lucas 6 e ler o verso 38. O que esse verso diz é o que nos é prometido se entregarmos tudo, colocando Iá primeiro em nossas prioridades. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se colocarmos Yahweh como primeiro e dermos tudo a Ele, Ele terá o cuidado de nos devolver tudo o que investirmos em sua causa. Agora, um ponto que eu gostaria de abordar é que existe a ideia de que Iá é contra o sucesso material, e supostamente é por isso que tantas pessoas sofrem em suas vidas financeiras. Yahweh não se opõe ao sucesso material. Certamente que a Bíblia não define sucesso em termos de riqueza material, mas Iá não tem como princípio de se opor a essa ideia. Sim, eu concordo com você. Nós temos o exemplo de Jó, que era extremamente rico. Outra pessoa foi José de Arimateia, que
interveio para ajudar a Cristo antes de sua morte e que também era muito rico. E também temos Nicodemos, mas a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo mal? A Bíblia é frequentemente citada erroneamente como dizendo isso, mas não, ela não diz isso. Vamos ler o que realmente diz 1 Timóteo 6:10. Ok, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ok, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O Pai tem prazer em fazer seus filhos felizes. Ele não tem problema em nos abençoar com riqueza material se usarmos esses dons para fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante dele. E também precisamos amar nosso próximo como a nós mesmos. Eu vou avançar um pouquinho mais e dizer que o Pai gostaria de nos abençoar com bens materiais. O Salmo 37:4 diz: agrada-te de Yahuwah e ele satisfará os desejos do teu coração. A questão é, permaneceremos fiéis a ele se ele nos abençoar com riquezas deste mundo? É fácil orar quando estamos em apuros, mas quantos de nós permanecemos fiéis quando os tempos são fartos e praticamente não temos nenhum problema? É verdade, o Salmo 84, verso 11 diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Obviamente, o que é mais importante para nós é a nossa salvação eterna, e Yahuwah não negará nada que seja bom para nós. Mas o mais importante de tudo é que no final sejamos salvos. Yahuwah quer nos dar muito mais do que prosperidade temporal. Ele quer nos dar a vida eterna. Quando você, em suas prioridades, o coloca em primeiro lugar, como também alinhando aos seus valores aos dele, você descobre que você está fazendo o que ele deseja quando você busca primeiro o seu reino e sua justiça. E desta forma você seguirá os desejos do seu coração. É um processo fantástico. É realmente uma transformação maravilhosa. Se você tiver perguntas ou comentários, saiba que também gostaríamos de ouvir sua opinião. Vá ao nosso site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Eu sou Laura Lee, com sua promessa diária da Palavra de Yah. Um telefonema inesperado nas primeiras horas da manhã é o pior pesadelo para qualquer pai ou mãe. Mas foi exatamente o que aconteceu com Jim e sua esposa Julie. Uma voz de um estranho os informou que seu filho Jay, o qual estava acampando com seus amigos, havia sido gravemente ferido. Aparentemente, os jovens ouviram alguns cervos andando próximos à área onde eles estavam acampados, e eles decidiram dar uma olhada nos animais silvestres. Por alguma razão, Jay estava carregando uma pistola, calibre 22, que um de seus amigos havia levado consigo. Enquanto eles caminhavam em direção aos cervos, Jay acabou escorregando, derrubando assim sua arma. A arma então disparou acidentalmente, o atingindo. Embora as armas de calibre 22 não sejam consideradas de grande potência, o local da lesão foi grave. A bala entrou em sua virilha, afetando a artéria femoral em apenas alguns milímetros. Se a artéria tivesse se rompido, Jay teria sangrado e morrido em poucos minutos. Como a situação requeria cuidados, os rapazes tiveram uma longa e penosa jornada até que eles saíssem em uma estrada principal, onde então poderiam pedir ajuda. Mesmo assim, o hospital mais próximo ficava a 45 minutos de distância. Jim ligou para o hospital solicitando que seu filho fosse transportado para Denver, uma cidade maior e onde ele acreditava que seu filho poderia receber melhores cuidados. "Não temos tempo para isso", respondeu o cirurgião. "Precisamos fazer uma avaliação e operá-lo imediatamente ou podemos perdê-lo." Jim e Julie estavam a 2h30 de carro do hospital para onde o rapaz fora levado. Eles dirigiram o mais rápido que puderam, orando sem cessar durante toda a viagem. Eles chegaram ao hospital no momento em que Jay estava sendo retirado da cirurgia. O caminho para alcançar uma completa recuperação poderia ser longo, mas ele conseguiria seu intento. Jim e Julie sentiram como se seus corações estivessem cheios de gratidão. Primeiro, eles decidiram ligar para sua filha Jéssica, que estava na Índia, para que ela soubesse o que estava acontecendo.
Foi difícil localizá-la, mas finalmente, quando Jéssica ligou para a família, ela estava em prantos. Jay está morto? Ela perguntou. Jim estava chocado, imaginando como ela poderia saber do perigo que seu irmão havia corrido. Jéssica explicou que alguns dias antes ela havia tido uma forte impressão de que seu irmão iria morrer. Ela pediu a todas as suas amigas que se juntassem a ela em oração para que seu irmão estivesse sob os cuidados da proteção divina. Jim, mais que depressa, garantiu à filha que seu irmão, apesar de ferido, estava bem e que ele se recuperaria completamente. Papai, disse Jéssica em um tom de alívio, foram nossas orações e a mão de Yah que deteu aquela bala. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, Yahua diz: Eis que eu sou Yahua, o Eloá de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Hoje estamos falando sobre o temor ou o medo, e mais específico, o que é realmente temer a Yahua. Mas Will, ao te ouvir falar sobre o nosso tema de hoje, eu estou concluindo que Yahua também tem um certo temor, mas é por cada um de nós. E é por isso que a mensagem do primeiro anjo é tão significativa. Nós podemos até não saber quando Yahushua irá voltar, mas com certeza ele voltará. Nosso Pai sabe o quão perto está o fim, e seu senso de urgência é o de olhar para nós, seus filhos, e perceber que estamos vivendo nossas vidas almejando a sua breve volta e se perguntando: onde está a promessa de sua vinda? Precisamos acordar todos os dias e duvidar de nós mesmos, sondando os nossos corações quanto ao que temos cultivado. Precisamos nos perguntar: existe algo que esteja em desacordo com a vontade do Pai e que eu preciso confessar e abandonar? Eu concordo com você, Chris, em grau e gênero, mas lembre-se, o temor que devemos ter de Yahweh não é algo que conseguiremos do dia para a noite, é um presente. Qual foi o apelo do Salvador à igreja de Laodiceia? Aconselho-te a... O quê? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E então ele acrescenta as alentadoras palavras: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se temos o temor de Yah e se estamos constantemente aprendendo com ele e dele, nós nunca iremos nos vangloriar de que somos ricos e abastados e de que não precisamos de coisa alguma. E quanto mais nos aproximamos de Yah, mais claramente veremos como realmente somos e como ele realmente é. É esse mesmo contraste que nos leva ao Salvador, pois vemos que não há como nos tornarmos bons o bastante ou suficientemente puros para sermos salvos. Quando verdadeiramente percebemos o quão puro é Yahweh, reconheceremos o quão depravados somos e então perceberemos que nossa única esperança é irmos a Ele e pedirmos pelo ouro que é provado no fogo, pela veste branca da justiça e o colírio do discernimento espiritual. Mas, caros ouvintes, o tempo está se esgotando e Satanás se ocupa diariamente em nos manter distraídos com os cuidados deste mundo. Ele sabe que se ele puder nos manter distraídos o máximo possível, o fim chegará e seremos pegos despreparados. Will, você teria algum conselho prático sobre como podemos fazer essa rendição completa e sermos presenteados com o ouro, as vestes brancas e o colírio para os nossos olhos? Claro que sim. Meu conselho é tomar Yah no que ele diz em sua palavra. Ele não ofereceria tudo o que ele oferece se ele não estivesse disposto e fosse capaz de cumprir com o que ele prometeu. Portanto, clame pela bênção prometida, acredite na promessa e você a receberá. Eu acho que esse é um ponto importante. Somente aqueles que aceitarem esses dons prometidos pela fé temerão a Yahua e que serão os únicos que continuarão aprendendo dele e o conhecendo.
Com certeza é muito importante. Deixe-me ler Mateus 7, versículos 21 a 23, que diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os únicos que Yahweh reconhece como seus são aqueles que o temem e que continuam a aprender dele. Não podemos simplesmente dizer que sabemos tudo o que é necessário para a salvação, não é verdade? Temos que continuar aprendendo e estudando. E na prática, como fazemos para conhecer o Pai? Bem, como você conhece alguém? Você procura ficar na companhia desta pessoa o máximo que você puder. No caso do nosso Pai, nós estudamos o seu caráter como revelado por meio da lei do amor, como também nós conversamos com Ele em oração. Não basta termos uma lista de nossos desejos e descarregarmos sobre Ele. Ore e depois de orar, ainda em atitude de oração, procure ficar em silêncio por alguns minutos e ouça a voz mansa e doce de Yahweh falando ao seu coração. E é assim que o conhecemos, e é como ele escreve sua lei em nossos corações. É desta forma que nos conectamos pessoalmente a ele. Isso é imprescindível para os dias que à frente estão. Conhecer as profecias é fantástico. Mas, se não tivermos um relacionamento pessoal com Yah, todo o conhecimento do mundo não o habilitará para a salvação. Quando as trombetas relatadas em Apocalipse 8 e 9 estiverem sendo derramadas, nossa segurança dependerá de como reconheceremos a voz que falará aos nossos ouvidos, nos orientando individualmente de como procedermos. Mas esse processo deve começar agora. Estamos criando o hábito de pedir a Ele para que sua vontade seja revelada a nós? Estamos aprendendo a ouvir sua voz? Precisamos aprender a ouvir sua voz hoje, para que nos dias futuros este processo ocorra da forma mais natural do mundo e que procuremos ao Pai em busca de ajuda, orientação e proteção. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.